Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre leaking gut. Essa é uma palavra inglesa, quer dizer gotejamento intestinal, alguma coisa parecida assim. E que nós vamos falar, na verdade, sobre saúde intestinal. A importância e os cuidados para seu bom funcionamento e saúde do corpo como um todo, né? O meu convidado para o programa de hoje é o médico cirurgião gastroenterologista Dr. João Ricardo Filgueiras Tonini. Antes de dizer boas-vindas ao Dr. João Ricardo, eu quero dizer que eu me sinto extremamente gratificado porque ele atendeu o nosso pedido. E honrado pela presença do Dr. João, que, além de amigo, é meu médico. Ele me operou, inclusive, numa situação de adversidade. A gente sempre enfrenta isso, né? E convivemos já há muitos anos. Mas o que, na verdade, me motivou a trazer o Dr. João, convidá-lo para vir até aqui, é a sua competência, é o seu conhecimento, é a sua experiência. E esse tema, naturalmente, não é um tema fácil. Não sendo fácil, a gente precisa de gente que conhece e que vive essa situação. Nós vamos dizer para você depois por que o tema não é fácil. E para abordar isso, não podia ser ninguém melhor do que o Dr. João Ricardo. O Dr. João Ricardo ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1987. Possui residência médica em cirurgia geral pela universidade, a mesma universidade. É mestre em técnicas operatórias e cirurgia experimental pela Universidade Federal de São Paulo em 1997 e doutor em técnicas operatórias e cirurgia experimental pela Universidade Federal de São Paulo em 1999. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina e também tem título de especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Doutor João, muito obrigado por aceitar o nosso convite e agora eu lhe dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e, claro, te dou a palavra para você complementar a sua apresentação que por acaso possa ter falhado aqui. Muito prazer estar aqui novamente, Dr. Ovando. Eu que me sinto lisonjeado. Dr. Ovando, além de ser meu mestre, é uma grande referência em saúde, em ética, em comportamento médico para várias gerações. E realmente é um orgulho poder estar aqui com o senhor. Realmente o tema do leaky gut é um tema desafiador, é um conceito novo, ainda que suscita muitas pesquisas e sem grandes definições. E, obviamente, como a comunicação anda muito rápida, aquela sequência que a gente via antigamente de ter uma hipótese, estabelecer uma verdade, para depois colocá-la em uso corriqueiro, ela está sendo um pouco atrapalhada pela velocidade da informação. Então, às vezes, as coisas que às vezes até vão ser comprovadas, mas antes de serem comprovadas, às vezes os conceitos já se disseminam e se usa o conceito de várias maneiras e a gente não sabe se para o bem ou para o mal. Então, por isso que é muito importante esse esclarecimento para que a gente possa transitar aí com uma certa segurança, porque o objetivo do médico sempre é fazer o bem, né? Nós não podemos causar nenhum dano. Nenhum dano. Perfeito. Mas, doutor João, essa questão do intestino, nós conversávamos antes do programa, e claro que a gente entende, né? O médico fundamentado fisiopatologicamente, anatomia, histologia, né? A fisiologia. Quando surgem conceitos diferentes, a gente tem que ver isso aqui se encaixa naquilo que a gente tem conhecimento básico. E eu estava vendo outro dia, olhando, no fim do dia, às vezes eu dou uma olhada assim na internet, através do próprio celular, e tinha lá uma terminologia, depoimentos, né? E geralmente eles pegam depoimentos de pessoas de reputação, aqueles que
os globais, chamados, enfim, né? E dizendo, olha, meu intestino era ruim, né? Eu tinha problema, minha pele estava assim, eu não dormia direito, engordei, enfim. Então tudo foi colocado como culpado o intestino, que agora estava uma beleza porque estava tomando um determinado chá. A gente sabe que o intestino sempre foi muito importante e, infelizmente, as pessoas, de uma maneira geral, elas pensam no intestino quando falam em fezes, né? O elemento excretor daquilo que não é mais aproveitado. Então, aí as pessoas pensam no intestino. Mas o intestino é um órgão fantástico, né? É um órgão em todos os seus aspectos funcionais, extremamente versátil. E a gente sabe que grande parte dos problemas, inclusive de doença de Parkinson, começam no intestino, que o diabetes começa no intestino, né? Que, na verdade, a obesidade começa no intestino e que quando o indivíduo está sob um estresse muito grande, o intestino para de funcionar, a circulação é comprometida e aí pode, inclusive, comprometer e disseminar a infecção pelo organismo, enfim. O que o senhor tem para nos dizer sobre essa questão do leaking gut, ou seja, o intestino que vaza, ou então falar de saúde intestino? Perfeito. Esse termo, ele significa, do gotejamento, uma palavra que resume bem, é permeabilidade. Nós sabemos que o trato gastrointestinal tem inúmeras funções. A primeira função é absorver os nutrientes que a gente necessita para se manter vivo, ou seja, para que as nossas células tenham energia para viver. E nessa metodologia, nesse conceito da absorção intestinal, o intestino acaba tendo um contato com o meio externo. Dentro do intestino é considerado o meio externo como esse meio ambiente aqui. Igual o pulmão, né? Exatamente. Então, a barreira intestinal, que é um grupo de células organizadas, que é a primeira que entra em contato com o alimento ou com as fezes, que chama mucosa, ela é uma barreira de defesa do nosso organismo. O correto seria penetrar apenas as moléculas interessantes para a nutrição e não entrar nenhuma molécula estranha ou nenhuma bactéria, porque o nosso intestino grosso, ele é repleto de bactérias. Bactérias que nós chamamos fisiológicas, que elas devem estar ali, porque elas também fazem ações muito importantes para a quebra das moléculas para serem absorvidas. E temos também uma pequena proporção de bactérias que não deveriam estar ali. São bactérias nocivas, mas que as próprias bactérias, vamos chamar assim, do bem, elas acabam se sobressaindo e não deixam as bactérias nocivas se proliferarem. Essa coisa do intestino permeável, tecnicamente, é o seguinte: pessoas que têm constituição genética, quer dizer, uma doença genética, na qual uma proteína que faz a ligação das células, porque as células elas estão uma ligadas à outra por umas barreiras de adesão. Como se fosse um cimento no muro. Exatamente. Como se for. Então, determinada alteração genética faça com que o cimento não seja de boa qualidade. Aumenta a permeabilidade e entram moléculas ou bactérias de maneira inadequada. Quando entram essas moléculas, nós temos uma resposta imunológica mediada por um conceito de inflamação, que são os mediadores pró-inflamatórios, as isoleucinas e tal. E essa reação inflamatória poderia fazer uma doença ou um agravo sistêmico no organismo. Então, a teoria, ela faz muito sentido, só que ela esquece de algumas coisas que precisam ser comprovadas. Porque a barreira mucosa é a primeira barreira. Nós temos outras barreiras, porque todo o sangue venoso que está no intestino, ele vai ser filtrado no fígado, através do sistema venoso portal. E lá no fígado nós temos uma outra grande barreira imunológica. Então haveria a falha da primeira barreira, por isso que a pessoa não fica com infecções bacterianas graves e tal, talvez por essa segunda barreira. Mas pequenos microprocessos inflamatórios poderiam desencadear ao longo do prazo processos inflamatórios maiores. Agora, além dessa ausência genética dessa proteína zonulina que ela chama,
Nós temos pessoas que são predispostas a não ter essa adesão celular bacana, que são pessoas que têm doenças inflamatórias imunológicas, como, por exemplo, doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, que também é uma doença imunológica de caráter genético, que faz a perda dessa adesão, que faz o comprometimento da barreira mucosa, doenças inflamatórias intestinais, como retocolite, Crohn e etc. e tal. Então, baseado nesse conceito, as pessoas falam assim, poxa, então se eu tenho uma falha no meu processo intestinal, eu poderia desenvolver processos imunológicos. Sim, é verdade, poderia. Agora, até que grau a gente tem esse comprometimento? Todas as pessoas são suscetíveis a isso? Só quem tem problema genético? Então a metodologia científica ainda precisa responder. Existe uma coisa muito interessante também, porque hoje em dia, quando a gente tem uma hipótese, a gente precisa comprová-la. E em medicina, quando a gente tem o raciocínio clínico, a gente faz a história clínica, faz o exame físico e chega a uma hipótese diagnóstica, a gente vai comprovar, na maioria das vezes, mediada por exames complementares. E é um desafio ter um exame complementar que comprove a permeabilidade intestinal. Parece que o mais interessante vai ser a dosagem de manitol na urina. A pessoa tomaria o manitol, é um laxante o manitol, né? Que ele é expelido. Então, o manitol ingerido, se é absorvido, ele não é absorvido. Então, se ele for absorvido, ele vai sair na urina. Então, estaria aí uma comprovação, parece que é uma luz aí para o futuro. Mas o fato é, doutor Ovando, que tendo esse conceito ou não, a gente precisa fazer com que o nosso meio interno intestinal, ele esteja com... Lembra que eu falei das bactérias do bem, bactérias do mal e etc. Ele esteja povoado por aquilo que ele foi fabricado para, ou seja, para a fisiologia. E o produto industrializado, ele está cheio de carboidratos nocivos, de bactérias e etc e tal. E irritantes de uma maneira geral. Então, se o senhor me perguntar assim, então qual que é a saída? É tomar o chá milagroso? Não, é voltar à nossa alimentação do dia a dia dos nossos avós. É verdade. E aí tem um aspecto, doutor João, que é a questão da obesidade. Que o aumento da pressão abdominal dificulta a drenagem venosa. A gente vê as erisipelas, os edemas constantes, né? As elefantias, e simplesmente por infecções repetidas e também pela obesidade, abdômen grande. Nós estamos praticamente no fim do nosso primeiro bloco e nós temos uma pergunta, mas nós vamos deixar para o início do segundo bloco, né? E isso que o doutor João fala sobre a questão da verificação é fundamental. Nós estamos ainda numa fase, como ele disse, né? A comunicação atropela o processo, tá? Sendo assim, você continua aí conosco, que nós temos perguntas e temos mais esclarecimentos sobre a questão da saúde intestinal. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 998321122. Aqui no estúdio, hoje comigo, doutor médico cirurgião João Ricardo Torini. Nós estamos falando sobre a saúde do nosso intestino. E doutor João, no primeiro bloco, ele explicou realmente o motivo pelo qual há esse gotejamento intestinal. Ele mostrou que entre uma célula e outra há tecido, né? O tecido intersticial, que é o responsável, é como se fosse uma amálgama, né? Aquele que segura, né? E geneticamente algumas pessoas têm alteração desse tecido intersticial e facilita, inclusive, o extravasamento. E eu conversava com o Dr. João que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado na nossa sociedade, depois que o homem passou a ficar parado, ficar sedentário, porque ele planta, ele cria demais e hoje cada vez ele anda menos, ele começou a aumentar de peso e o lugar onde o organismo achou por bem aumentar o peso, acumular energia, é exatamente o abdômen. E o abdômen gordo,
né, ele aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal. E aumentando a pressão, ele não deixa drenar o sangue. E aí acaba aumentando a pressão capilar e a célula do intestino. Ela fica como dormente, fica adormecida, inchada, né? E faz com que, muitas vezes, o intestino também comece a ter o problema. Então, hoje nós temos visto isso muito frequentemente. Obesidade como causador de todos os males. Em 99 eu publiquei um livro sobre atividade de exercício e eu dizia: obesidade é a raiz de todos os males. Minha mulher não gostou muito que falasse assim, mas a gente cada vez mais confirma isso, viu? Que realmente a obesidade é um drama. Mas para dar continuidade, nós temos aqui a pergunta da Lúcia Matos, 55 anos, vendedora. Vamos ver o que a Lúcia tem de pergunta. Doutor Luiz, meu nome é Lúcia Matos e eu gostaria de saber o que o excesso do sal causa no intestino. Doutor João, sal e intestino. Essa é uma boa pergunta. Em relação ao intestino, o excesso de sal ele não é assim tão dramático quanto o excesso de açúcar. Mas, obviamente, quando nós temos um excesso de sal, o sal tem um tropismo muito grande pela água. Então, onde está o sal, ele absorve a água. Então, se você tem um excesso de sal, você pode ter uma mucosa, essa barreira celular que entra em contato com os nutrientes de uma forma desidratada, ou seja, isso pode comprometer o funcionamento dela. Agora, o sal, ele é danoso para muitas outras coisas, principalmente para o sistema circulatório e para o sistema renal. Ele sobrecarrega por demais o rim. E ele acaba fazendo um círculo vicioso, porque como ele absorve a água, ele se junta à água, nós temos também, além dessa situação de diminuição da permeabilidade por desidratação da mucosa, ele acaba inchando o organismo como um todo e compromete todas as funções fisiológicas. O cardiologista, como o Dr. Ovando, não gosta muito de sal, né, Dr. Ovando? É verdade. Mas, João, isso é interessante, a pergunta da Lúcia. A questão do sal, como você muito bem explicou, quer dizer, ele desidrata a célula, e a célula desidratada ela fica meio lenta, né? E falta o sódio dentro da célula, faltando o sódio dentro da célula, não tem a despolarização, não tem a atividade elétrica da célula, ela, consequentemente, fica quase que parada e não absorve. E os alimentos ficam ali parados. Nós temos a pergunta da Natália Gonçalves, 21 anos, vendedora. Vamos ver o que a Natália tem de dúvida. Oi, boa tarde. Meu nome é Natália. Dr. Luiz, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a doença celíaca. Perfeito, Natália. Dr. João vai explicar magistralmente isso aí para você. A doença celíaca é uma doença genética, também de cunho inflamatório e imunológico, na qual a célula não consegue absorver trigo e alguns derivados. O trigo tem uma molécula chamada gliadina, que é precursor de toda a cadeia de alguns cereais. Então, ela não se torna incompetente para absorver só o trigo. Cevada, aveia, em algumas pessoas também é comprometido. E uma vez ela não tendo a capacidade de absorver, essa pessoa tem diarreia e desnutrição. Esse é o quadro clássico da doença celíaca. Mas a doença celíaca, ela é classificada em 4 estágios. A doença celíaca verdadeira, que é essa doença celíaca da diarreia e desnutrição, que já se manifesta logo na primeira infância. A criança, quando começa a ter a sua ingesta alimentar normal, sai do leite materno, ela entra em contato com derivados do trigo e ela acaba tendo a diarreia. Tem uma doença menos sintomática, tem uma doença chamada oligossintomática, que são muito pequenos sintomas e às vezes o sintoma nem é gastrointestinal. É interessante que, como ela é uma doença imunológica, às vezes ela vai se manifestar como outras formas de doenças imunológicas, como tireoidite de Hashimoto, enfim, como outras situações. E temos a doença assintomática. A pessoa tem a intolerância e acaba não tendo sintomas. E é interessante que as doenças pouco sintomáticas ou assintomáticas, elas são mais relacionadas à constipação.
Agora, uma coisa que eu quero chamar muita atenção como doença celíaca é que parece que está na moda agora as pessoas têm doença celíaca. As pessoas vêm à consulta e já falam, eu tenho intolerância ao glúten. Eu falo assim, mas por que você tem intolerância ao glúten? Como foi feita essa descoberta? Não, eu fui num profissional de nutrição, na academia me falaram que se eu tirar o trigo eu vou melhorar e etc e tal. Bom, isso não é doença celíaca. A doença celíaca, ela não é muito fácil de ser comprovada. Precisa fazer uma dosagem dos anticorpos anti-trigo, que é o transglutaminase, anti-endomísio e antigliadina. Só que o antigliadina só funciona para as crianças. Para os adultos, ele não está presente, mesmo que a pessoa tenha. E precisa fazer uma biópsia do intestino. No caso, a biópsia mais fácil de fazer é o duodeno, que é a primeira porção. Então, a biópsia duodenal, ela comprova a atrofia das vilosidades. Então, tem todo um parâmetro da célula relacionada a isso. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que acham que tem intolerância ao glúten, na verdade, elas não se dão bem com o trigo. Porque existe um outro conceito muito importante que... Por que as pessoas melhoram sem o trigo? Porque existe um conceito chamado FODMAP, que é uma sigla em inglês, no F de fermentable, de fermentáveis. Então, a gente sabe que alimentos fermentáveis, eles acabam dando gases, acabam, às vezes, comprometendo essa permeabilidade, tem uma série de coisas e dando sintomas gastrointestinais de distensão, estufamento, eructação, que é a rota, enfim, acaba dando uma série de desconfortos. E se você, obviamente, tira substâncias fermentáveis, você tem uma saúde intestinal melhor e maior conforto. E essas substâncias estão o trigo, estão os açúcares, o leite. Porque o ser humano não foi feito para tomar leite de vaca, foi uma adaptação para um alimento maravilhoso. O trigo também foi uma conquista. Algumas leguminosas como o feijão, o brócolis, a maçã é muito fermentável. E tem um outro fato, doutor Ovando, que a engenharia genética alimentar tem mudado muito os alimentos, a constituição genética dos alimentos. Então, aquele trigo que talvez de 100 anos atrás, que era mais bem tolerado... Não causasse problema nenhum, está dando problema agora. Porque o trigo está muito modificado. Está mudado. Para resistir à praga, produzir maior. Então, tem todo um contexto nessa situação. Mas a doença celíaca é uma doença séria, grave e que merece toda a atenção. Inclusive, nas mulheres, é causa de abortamento. Muitas vezes a gente descobre a doença celíaca naquelas pessoas que abortaram, faz aquela pesquisa de trombofilia e outras situações, problemas uterinos, e às vezes é uma reação imunológica, doença celíaca. O senhor falou sobre a questão da fermentação. A gente vê muito isso, né? As pessoas, de uma maneira geral, elas se movimentam um pouco e o intestino precisa do movimento muscular para ele se movimentar adequadamente na hora do descanso. Eu me lembro quando eu estudava, eu não sei em que livro estava isso escrito, eu li a questão da predominância do parasimpático, ou seja, do sistema nervoso que rege todo o funcionamento intestinal, e ele só funciona na tranquilidade, né? E de uma maneira geral as pessoas estão muito tensas hoje, muito ansiosas. E esse trabalho que eu ia citar, deram para um gato o alimento com bário. E deixaram o animal deitadinho lá e com a radioscopia vendo a motilidade intestinal tranquila. E aí colocaram na sala um cachorro. Imediatamente o intestino do gato parou de funcionar, né? Então, isso aí para trazer para os nossos dias e que nós vivemos uma situação de tensão e estresse constantes. E o intestino para de funcionar e aí quebra o equilíbrio bacteriano. Que essa fermentação que o senhor disse, quer dizer, alimentos fermentados, provavelmente seja uma proliferação bacteriana intestinal anormal que acaba não dando essa chance do indivíduo metabolizar adequadamente os alimentos. Então, João, nós temos 1 minuto, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a constipação intestinal e fizesse as suas considerações finais. A constipação é um mal do século, do mundo moderno, vamos dizer assim. Intestino preso. Intestino preso. Porque alimenta-se com poucas fibras e o intestino precisa de fibra, vive-se em estresse,
E o sistema simpático da adrenalina é o sistema do estresse. E a gente vive em estresse. Por que para de funcionar o intestino? Para garantir o sangue para o músculo, para o cérebro, para o coração, para eu fugir. Então, o ser humano é um animal. Então, essas condições da vida moderna, pouco exercício, dietas com pouca fibra, muito produto industrializado. E esses produtos industrializados, e hoje em dia a gente tem um fenômeno, aqueles saquinhos de biscoitinho frito, eu não vou falar o nome comercial, aquilo ali é a tal da caloria vazia. Vazia. Ele dá saciedade, mas ele não alimenta ninguém e só tem coisa tóxica. Biscoito recheado, biscoito maisena, água e sal, aquilo ali é muito trigo. É gostoso, mas pouco nutritivo. Pouco nutritivo e causa mal. Então, claro que existe situações que a constipação é causada por doenças, principalmente se a pessoa tinha o intestino funcionando adequadamente e de uma hora para outra ele mudou o funcionamento. Isso é um sinal de alerta para determinadas doenças. Doença de divertículo, tumores, câncer e etc e tal. Mas essa situação de inadaptação do intestino nessa vida moderna, porque a gente acaba se adaptando, o nosso cérebro também não acaba se adaptando tão bem, né? Vide o tanto de remédios antidepressivos que estão sendo usados por aí. Mas o intestino ele não se adapta a isso e surge um outro conceito que pode ser objetivo de outra conversa, que é a síndrome do intestino irritável, que é uma consequência de tudo isso. E o fato é que, primeira coisa em constipação, esses medicamentos de tratamento de constipação, que são os laxantes irritantes, aqueles famosos que eu não vou falar o nome, como eu tomo um comprimidinho, 2 comprimidinhos e vou lá funcionar o intestino, isso a longo prazo causa muito mal. Eu estou cansado de operar intestino torcido por uso inadequado de laxante. Nós precisamos primeiro ter um diagnóstico adequado, otimizar a nossa dieta, a ingesta de líquido. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo de tomar água. E às vezes no trabalho não querem levantar para ir no banheiro urinar. Tomar um pouco de água. Isso. Para ir para urinar, e aí acabam tendo não só cistite, infecção urinária, mas também acabam tendo alterações intestinais. Então, antes de qualquer coisa para constipação, é adequar o seu ritmo de vida, os seus hábitos saudáveis e seus hábitos alimentares. Eu gostaria de dar 15 segundos para o senhor terminar as suas considerações. Eu fico muito contente da gente poder trazer uma informação técnica e desprovida de qualquer interesse fora do interesse científico. E o programa do senhor realmente ele tem essa proposta e eu fico inteiramente à disposição. O doutor Ovando não pede, ele manda. O doutor Ovando falou, estaremos aqui quantas vezes for necessário. Nós vamos convocá-lo, hein? Para outra oportunidade. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.